Olá, seguidores. Vamos para a quarta parte do meu vídeo avaliando fundos de tijolos que estão pagando por volta de 1% ao mês. Lembrando que esse é um patamar difícil de se encontrar atualmente, então é um sinal de que a maioria dos casos que eu vou comentar aqui tem alguma pegadinha escondida. E essa que é a intenção do vídeo, né? Verificar a sustentabilidade desse patamar elevado que o fundo está entregando. E o segundo recado é não esperem uma análise detalhada aqui num vídeo com vários fundos, né? Aqui cada cor foi um vídeo diferente que eu fiz, tá? Aqui tem um, dois, três, esse aqui é o quarto vídeo mesmo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, começando aqui por um fundo que tem um pouco mais de projeção, que é um pouco mais comentado, TEP11, o fundo de lajes da Telos. Então, esse aqui é um fundo que é um pouco mais famoso, né? Acredito que muitos conhecem. E se a gente for olhar aqui no rendimento dele, tá aqui pagou 1,32 no último mês. Mas se a gente for ver aqui os outros rendimentos também pagou mais. Mas se a gente for pegar a projeção dele, vai ser um dividend yield aqui abaixo de 1%, né? 74 centavos a partir do mês de julho. No entanto, a gente aqui em TEP 11, o ideal seria a gente calcular para os próximos 12 meses. E aqui é o seguinte, a gente vai ter 7 meses com um rendimento de 74 centavos. Então, 0,74 vezes 7, 5,18. Mais 5 meses pagando 1,30 lá em 2026, né? Que seria 6,5. Então, somando aqui 5,18. A gente vai, então, isso significa que o gestor está projetando pelos próximos 12 meses um rendimento de 11,68 por cota. Então, se a gente for pegar esse valor e dividir pelo valor da cotação, pelo mesmo momento que estou gravando, daria aqui 14% de dividend yield projetado para os próximos 12 meses. Isso aqui, em média, daria por volta de 1,16% ao mês. Então, dividend yield bem forte projetado, né? Está até superando vários fundos de papel que a gente tem atualmente, tá? Acho que a maioria, acho que os fundos de papel high grade nem isso estão pagando. Então, TEP11 aqui vai entregar bem mais que 1%, sendo um fundo de tijolo. Agora aqui um detalhe importante, como você deve imaginar, esse daqui não é o resultado recorrente do fundo, nem sequer 74 centavos é o resultado recorrente dele, tá? O fundo de forma recorrente gera alguma coisa a menos que isso, acredito que é por volta de 68 centavos. Lembro você que uma das principais funções lá no meu clube de membros é esse monitoramento do resultado recorrente dos fundos, né? Então, caso tenha interesse, clique no primeiro link da descrição. Ok, então, que vocês podem ver, vão ter um dividend yield bem forte aqui para o fundo nos próximos 12 meses. Agora, avaliando a qualidade do fundo. Então, aqui é o fundo de lajes. Um detalhe importante é que o foco dele não é aquelas lajes AAA maravilhosas que os influenciadores tanto gostam, né? Que nem a gente vê lá no PVB 11. Aqui, a tese deles é a compra de imóveis que precisam de ajustes. Então, são lajes B, aí eles vão trabalhando, fazendo retrofit, fazendo melhorias, e com isso a gente tem a valorização dos imóveis, tá? Tem até um relatório que eles mostram muito bem esse trabalho deles para melhorar a qualidade do imóvel. Deixa eu ver se foi aqui mesmo mês de abril. Ver só a diferença do aqui após a intervenção deles, tá? Aqui o antes e aqui os depois. Então, é uma tese que eu gosto bastante, o gestor trabalha muito por aqui. O único ponto que eu não gosto aqui no fundo é de um imóvel locado para GPA, né? Grupão de Açúcar. Esse imóvel aqui ele está localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na Presidente Luiz Antônio, né?
Aquele prosseguimento aqui na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, que corta a Avenida Faria Lima, mas ele tá meio no caminho, né? Tá aqui entre a Faria Lima e o Avenida Paulista, já tá aqui mais próximo da Paulista, né? Então, não, eu não sei se é uma região tão, tão valorizada assim. Foge um pouco do que a gente vê na maioria dos fundos, né? Que seriam imóveis mais aqui para essa região, aqui mais para oeste. Então, enfim, classificando aqui, TEP 11, acho que seria um fundo muito bom aqui, bons fundamentos, gestor trabalha bastante e que vai entregar um dividend yield de acima de 1% aqui pelos próximos meses. Ok, o próximo que eu vou falar aqui agora vai ser VUR11, o Fundo de Renda Urbana da Vinci. Então aqui, já peço vocês um pouco de compreensão aqui, eu sei que tem muita gente que não gosta da Vinci, mas vamos analisar com calma aqui, né? Porque o dividend yield é realmente muito elevado, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui em View 11 está pagando 6,7 centavos, o que no preço que eu tô aqui no momento que tô gravando dá quase 1,20%. Isso aqui é mais do que os fundos Middle Risk têm pago ultimamente. Então, um rendimento muito elevado mesmo, tá? Então, vamos ver alguns pontos aqui. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês, esse 6,7 centavos, ele é sustentável, tá até abaixo do que o fundo está gerando, que no mês de junho eles já 7 centavos, e acredito que a gente não tem a questão de renda inflada, porque dá para ver que temos aqui uma despesa financeira batendo aqui todo mês, né? Uma despesa financeira bem elevada. Então, que uma das formas dos fundos alavancarem o rendimento é comprar imóveis com alavancagem e pedir carência, né, no pagamento. Mas não parece ser o caso aqui. Então, ponto positivo, a renda não está inflada aqui em VIR 11. Com relação à alavancagem que acabei de comentar com vocês, aqui ele tem uma dívida até pesada, 113 milhões de reais, tem aqui 31 milhões de aplicações financeiras. No entanto, a gente tem uma dívida aqui via CRIs, o que é bom, acaba alongando bastante a dívida, né? Dá para ver que esses 31 milhões de reais que eles têm em caixa é o suficiente aqui para quitar pelo menos até 2027, né? A parcela de principal, que é utilizada aqui com caixa. A taxa aqui da alavancagem, PCA mais 5,6%, bem tranquilo também. Ok, vamos ver, tem mais alguns pontos que eu marquei aqui. Agora alguns pontos negativos, tá? Esse gráfico aqui eu não gostei nem um pouco do que eu vi. Aqui aluguel médio por metro quadrado. Aqui a gente está observando uma queda, sendo que aluguel, imóvel, né, era para estar oposto, era para estar subindo. E o que me estranha ainda mais, se a gente está lidando aqui com fundo que tem muito contrato atípico, então era para esse aluguel estar sendo forçado para cima de qualquer jeito. Então, aqui um primeiro ponto estranho. Outro ponto que não gostei é que a vacância, que já estamos, acho que passando 97%, aqui já há um ano. Então significa que tem 3% aqui do fundo que a gestora não consegue fazer alocação, né? Então, uma vacância duradoura. Mais alguns pontos negativos. Temos aqui concentração por inquilino. A Anima tem aqui 53%. A Anima é uma empresa grande, acho que é listada em bolsa, tá? Quase certeza, não sei se é aqui no Brasil ou no exterior, mas é listada, tá? É, agora aqui, esse aqui mais com certeza, concentração 53% é horrível, né? Dá muito poder para o inquilino. Aqui mais ponto negativo, 79% são de contratos atípicos. Aqui a gente tem vários problemas, vacância reprimida, aluguel inflado. Mais um ponto negativo seria aqui a concentração, né, no segmento educacional, né? Aqui a gente tem
89% acho que é da receita proveniente de segmento educacional. Então, aqui nem o fundo de renda urbana, né? Tá mais para um fundo educacional com uma pitada aqui de renda urbana. Educacional também é renda urbana, mas é uma renda urbana que eu considero como inferior, tá? É uma renda urbana que é fácil de você girar, que tem bastante liquidez, que você consegue trocar de com bastante facilidade. Acho que é uma renda urbana que eu considero como sendo inferior. Que outro ponto que eu estou marcando também esse fundo aqui ele surgiu ali naquela época, acho que foi 2021, o início dele, e me lembro que muitos influenciadores na época eu ainda não era influenciador, né? Eu tinha que acompanhar pelos outros YouTubers, eles comentavam que as compras foram bem salgadas, tá? Que eles pagaram caro aqui pelos imóveis. Então, mais um ponto negativo. É, deixa eu ver aqui. Agora um ponto positivo, os contratos ativos estão longe de se encerrar. Os primeiros aqui em 2033. Então, até lá, é, a gente não vai ter problema aqui com os contratos atípicos. Com os típicos até que pode ter, né? Enfim, foi essa aqui a avaliação. Agora, sobre a nota dele. Olha, em fundamentos, segmento educacional não é muito da minha praia, eu não gosto de fundamentos, mas se a gente for ver bem, pelo menos a renda do fundo ela não é inflada, né? Então por isso não vou colocar ele de tudo aqui no lado do joio, vou colocar aqui um pouco mais no meio do caminho aqui como sendo positivo. Deixa eu ajustar aqui o espaço, colocar a TEP aqui, bem lado positivo. Colocaria Viur 11 aqui no meio do caminho aqui entre o trigo, tá? Ok, indo aqui para o último fundo desse episódio. Vai ter a quinta parte também, tá, galera? Muito fundo com pagando mais, muito fundo de tijolo pagando mais de 1%. Tem bem mais do que eu imaginava. Então, o próximo aqui agora, Betal 11. Esse aqui é um fundo de é, logística agro da BTG. Então, primeira coisa que eu tenho para falar aqui sobre esse fundo é que se trata de um fundo de agro do BTG, né? Algo que o passado já não trouxe, não nos dá uma boa perspectiva, né? A gente vê as lambanças que eles fizeram com o BTA11, então é de se ficar com medo, né? É de se preocupar. Aqui não vou saber dizer se trata do mesmo gestor aqui nos dois fundos, mas é um risco, né? Eles fizeram muita besteira lá em BTA11. Ok, antes de fundamentos, mostrar aqui o dividend yield de Betal 11, tá? Betal, não é BTA não. Aqui para 90 centavos, vão estar com dividend yield de 1,10%. Ok. Primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês aqui seria a DRE. Aqui um ponto que eu vi negativo. O fundo ele é um mix entre imóveis logísticos de agro e também tem um CRIs na carteira, tá? Então, isso aqui pode acabar dando uma certa volatilidade para o resultado. Como vocês podem ver aqui, em abril pagou termos de ação de 93 centavos por conta da inflação de 1,31% em fevereiro. Já em maio desabou para 0,79 porque passou essa inflação mais alta. Então, com isso, eu tenho minhas dúvidas se ele consegue manter esses 90 centavos que ele vem pagando aqui nos últimos meses, tá? No entanto, acredito que 80 centavos não parece muito difícil para ele entregar. E que no momento que eu estou gravando, está aqui 81,55, seria um dividend yield próximo a 1% ao mês. Então, ainda encaixa aqui com a ideia do fundo, né? Ok, falando um pouco sobre os fundamentos aqui do fundo. Então, aqui, antes de prosseguir os fundamentos, aqui talvez até que esse rendimento de 1% ao mês, até que a gente pode considerar como sendo sustentável. Falando de fundamentos agora, alguns pontos que eu não gostei. Primeiro,
essa concentração aqui é muito elevada aqui em poucos inquilinos, né? Aqui a gente está mexendo com agro, eu não sei o que avaliar esses inquilinos, não tenho nem ideia. Essa empresa aqui, eles falam que é empresa gigante, né? Mas com essa crise do agro, a gente viu várias empresas gigantes aí caindo. Enfim, isso aqui é um ponto negativo. Ah, outro ponto negativo aqui é essa presença de CRIs. Então, aqui a gente integra tanto o IPCA quanto o prêmio do ativo, né? Não dá para esperar valorização aqui nessa parte do fundo. É aquele, parece ser o CRI, parece ser apenas esse, mas é bem significativo, né? 106 milhões de reais. Outro ponto negativo. Aqui a gente está lidando, não é nem com imóvel, imóvel residencial, imóvel em si, nem com terras, né? Mas com imóveis logísticos voltados para o agro. Então aqui eu fico com minha dúvida se eles se valorizam com o tempo. Por exemplo, aqui a gente está lidando com um centro de recebimento. Aqui, sei que o Brasil precisa de muita infraestrutura aqui, carece bastante de infraestrutura do agro, mas tenho minha dúvida, tá? Se esse tipo de imóvel que a gente vai ter valorização ao longo do tempo, ao longo do tempo. Além disso, aqui a gente tem uma dependência muito grande do inquilino, algo muito específico aqui para alguns deles. Então, são alguns pontos que me preocupa, sabe? Então, esse aqui é um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, avaliando aqui Betal 11. Olha, a renda dele acho que consegue entregar sim 1% aqui de forma sustentável, mas tem esses pontos negativos que eu acabei de mostrar para vocês. Então, por isso, eu vou colocar aqui ele mais no meio do caminho, tá? Então foi isso, galera. Se tenham gostado, aguardo aqui a quinta parte. Peça seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.